Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Romanos, o capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 1. Se você já encontrou, convido você a marcar aí a página da sua Bíblia e me acompanhar em oração. Vamos orar? Deus nosso Pai, rendemos a Ti as nossas mentes e corações e pedimos-Te que na Tua bondade visites os nossos pensamentos e sentimentos e traga a todos e cada um de nós a revelação da Tua palavra e da Tua verdade. Pedimos-Te assim, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho é diferente de não me envergonho dos evangélicos. Também é diferente de não me envergonho do que é dito em nome do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho também é diferente daquilo que é feito em nome dos evangélicos ou em nome do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho é diferente de não me envergonho daquilo que o senso comum pensa que é o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho é diferente de não me envergonho da subcultura evangélica. Não me envergonho do Evangelho é diferente de não me envergonho da cultura religiosa construída a partir do Evangelho. Porque dessas coisas, confesso, ou de muitas delas, eu realmente tenho vergonha. Não me envergonho é do Evangelho. Mas, por exemplo, da cultura religiosa construída a partir do Evangelho, essa cultura aí realmente me constrange, me incomoda. De vez em quando desperta em mim uma certa raiva, uma certa expressão de contrariedade um pouco mais enfática que me faz mal. De vez em quando, e não poucas vezes, me entristece, me faz chorar, me faz ficar abatido, rouba a minha alegria. De vez em quando me fere. Mas ao longo do tempo, eu fui tentando para minha própria sanidade. Porque eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, como Deus Filho, encarnado, eterno, Criador dos céus e da terra, que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário por ato redentor de Deus, o Pai e o Espírito Santo para toda a criação. Eu sou cristão. Creio no poder do Espírito Santo de Deus. Creio na Bíblia como palavra de Deus revelada a nós. Mas, para a minha própria sanidade, eu me vi com o desafio cotidiano de separar o que é o Evangelho daquilo que é cultura religiosa com verniz de Evangelho. Aquilo que é o cristianismo como movimento de Jesus
a partir da Bíblia Sagrada, e o que é cristianismo como um fenômeno sociológico desenvolvido na história e que distorce inclusive a própria Bíblia Sagrada que lhe dá origem. Aprendi a buscar discernimento para discernir a diferença entre religião e evangelho. E talvez poucas coisas ocupem tanto o meu coração, a minha mente, as minhas orações, quanto esse exercício visceral e desesperador de discernimento entre o que é religião e o que é evangelho. Se não, observe por que é que as pessoas procuram uma religião. Pelo menos por 3 razões. 3 grandes motivos para uma pessoa procurar uma religião. O primeiro motivo é que ela quer encontrar respostas. Ela quer encontrar explicações. Ela convive com muitos porquês. E ela precisa explicações que tragam a ela um mínimo de sentido para que o mundo onde nós vivemos se torne minimamente aceitável e habitável. As pessoas procuram uma religião para entender o mundo caótico em que a gente vive e as contrariedades do mundo que a gente vive. Especialmente no que diz respeito ao mal, às tragédias, às catástrofes, às calamidades e ao sofrimento humano, especialmente o sofrimento daqueles que nós achamos que não mereciam estar sofrendo, isto é, nós. Nós queremos saber por que que esse mundo é assim. Por que aconteceu isso? Por que Deus deixou que acontecesse? Por que foi que Deus fez isso? As pessoas querem respostas. E elas encontram respostas. Elas dizem, você está sofrendo? Então você merece sofrer. E desenvolvem então uma mentalidade de cultura de justiça retributiva. Se você fizer tudo certo, vai dar tudo certo na sua vida. Se não está dando certo na sua vida, é porque você fez alguma coisa errada e você merece sofrer. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então não reclame que está chovendo. Se está chovendo e forte na sua vida, você semeou o vento. Agora, aguente a tempestade. Você sofre porque merece. O problema é que a gente olha para a vida e vê muita gente que merece sofrer e não está sofrendo, e gente que não mereceria sofrer e está sofrendo. Isso não é só a gente que faz, o próprio salmista, o Salmo 73, pergunta isso: por que prospera o ímpio, Senhor? É quase que uma reclamação no serviço de atendimento a clientes do céu, dizendo, eu estou fazendo tudo certo e estou aqui nessa draga, e o camarada aqui do meu lado, que faz tudo errado, está vivendo maravilhosamente bem. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não é o dilema de Jó? Por que que eu estou sofrendo, afinal de contas? Mas nós queremos explicações, e queremos explicações que façam com que a vida e o mundo onde a gente vive tenham um mínimo de coerência, porque nós não conseguimos conviver com o fato de que não tem coerência nenhuma nisso tudo. Então a gente diz assim, está sofrendo porque merece. E se não fez nada agora, fez antes, é karma adquirido em vidas passadas. Você que tinha escravo aqui no Brasil, lá em 1400 não tinha escravo aqui ainda, né? Você que tinha escravo aqui no Brasil, então agora, nasceu e vai purgar todo o seu pecado. Você tem que sofrer para passar pelo processo de purificação. Para não apenas pagar o sofrimento, porque é justo pagar o sofrimento que você causou, mas se purificar para a próxima encarnação, você já não vir tão mal. É karma.
Ou então as pessoas dizem assim, não, está sofrendo, fica na sua, porque Deus tem um propósito, Deus sabe o que faz. Matou o seu filhinho, mas Ele está no controle, Ele sabe o que faz. Então por que as pessoas procuram uma religião? Porque elas querem explicações. Querem fazer com que o mundo caótico e sem sentido, onde a gente vive, tenha um sentido. E querem fazer com que o fluxo da história e dos fatos do cotidiano, que obedecem a uma aleatoriedade, esse fluxo da história e dos fatos cotidianos se encaixem num quadro perfeito e belo e maravilhoso. Por que as pessoas procuram uma religião? Porque elas querem uma vida mais confortável. Elas querem que ou sejam blindadas, ou sejam rapidamente socorridas se houver algum problema na blindagem. Por que as pessoas procuram religião? Para ficar de corpo fechado. Por isso que elas tomam banho de pipoca. É para ficar de corpo fechado. É por isso que elas tomam passe no terreiro. É para ficar de corpo fechado. É por isso que elas dão dízimo na igreja evangélica. É para ficar de corpo fechado. Deu dízimo, o gafanhoto não aparece. Deu dízimo, fique tranquilo que você não vai ter problema financeiro. Aliás, você vai daqui para melhor. E sempre mais. Por que as pessoas procuram uma religião? Para que elas sejam blindadas dos sofrimentos e males que acometem a todos os seres humanos, ou no caso de serem acometidas por algum mal, que tenham um socorro imediato da divindade de ocasião. Procuram uma religião para quê? Para que se sintam seguras, andando na noite escura da cidade, se sintam protegidas, e para que eventualmente, se algum bandido conseguir atravessar o cerco angelical, numa resposta pronta a uma oração suplicante, um novo exército de anjos ou uma bateria de apoio seja enviada dos céus. Para que as pessoas procuram uma religião? Para aprenderem os truques da manipulação dos poderes espirituais a seu favor. Não apenas para encontrar respostas, não apenas para ter uma vida mais confortável, mas para que aprendam como fazer com que os espíritos, ou mesmo o próprio Espírito de Deus, atuem em seu favor. E nós construímos essa lógica religiosa, e ela vale para nós também, cristãos de tradição reformada e evangélica, cristãos protestantes evangélicos. Nós também construímos essa lógica e desenvolvemos toda uma estrutura de pensamento absolutamente semelhante à cultura do fenômeno religioso qualquer que seja ele. Decodificamos essa forma de pensar em clichês. E vamos utilizando os clichês no dia a dia, ou para dar respostas, ou para ter uma vida mais confortável, ou para conquistar o favor de Deus e a interferência do poder divino em nosso benefício. Exemplo: a oração move a mão de Deus. Já ouviu? Quem já ouviu? A oração move a mão de Deus. Agora, pior, já falou? Já falou? A oração move a mão de Deus? O que é a oração move a mão de Deus? De onde nós tiramos isso? Da lógica do pensamento da religião. O que é a religião? A religião é um mecanismo que visa manipular os poderes espirituais em próprio benefício. Como isso se aplica para nós que somos cristãos? Deus, nós oramos e Ele age para nós.
É assim. Como se a mão de Deus estivesse parada, e nós estamos aqui sofrendo, e Deus está olhando, não está fazendo nada, e um anjo chega para Deus e diz assim: Senhor, olha o Ed lá sofrendo, o senhor, desculpa eu falar assim com o senhor. E Deus diz assim: estou nem aí, não está nem orando, deixa ele orar. Se ele pedir, eu vou lá e faço alguma coisa. Essa é a nossa lógica. E nós vamos pegando esses clichês e essa forma de pensar e vamos colocando dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E vamos usando os clichês e essa lente, respostas e certezas, vida mais confortável, poder de Deus em nosso benefício. Pegamos essa matriz de pensamento e utilizamos para interpretar os textos bíblicos. E transformamos a Bíblia quase que num manual de autoajuda, ou de ajuda do alto. E vamos lendo a Bíblia Sagrada à luz dos clichês que nós vamos desenvolvendo e desse padrão de pensamento. Exemplo. Jesus disse: se você tiver fé, e a sua fé pode ser pequena, como de um grão de mostarda, e você disser a essa montanha: sai daqui, vai para lá, a montanha vai. Porque a fé... a fé remove montanhas. E quais são as montanhas? Os obstáculos da sua vida. Aquele vizinho que pisa com salto alto no andar de cima. Ore por ele. Diga para Deus trocá-lo de apartamento, tirá-lo da sua vizinhança. Ele é uma montanha, porque fazer um barulho desse tem que ser uma montanha. Então remova a montanha. É o seu chefe, que é injusto, que não reconhece o seu talento. Ore por ele, Deus vai tirá-lo. É a sua enfermidade, ore, Deus vai tirar essa montanha. Aí você vai ler a Bíblia. O que está acontecendo ali na Bíblia? O que está acontecendo é que Jesus entra em Jerusalém, ele vai ao templo, expulsa os vendilhões do templo e diz o seguinte: olha, a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de salteadores. E então Jesus expulsa todos os vendilhões do templo, os que lucravam com a religião, chuta tudo que existe de produto para ser vendido ali, e sai furioso da planície do templo. Antes de entrar, encontra-se com uma figueira que não tem fruto. Amaldiçoa a figueira. Os discípulos ficam incomodados e perguntam para ele o que está acontecendo. Como é que o senhor conseguiu fazer essa figueira ficar desse jeito? Aí Jesus diz: se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte: sai daqui para lá, e ele vai sair. O que isso quer dizer? Jesus é meio pancada? Ele faz uns negócios que não tem nada a ver? O que tem a ver o templo com os ladrões do templo? Com a figueira que não tinha figo? Com fé que vai mover montanha? Jesus, não estou entendendo nada. Por que você não está entendendo nada? Porque você é brasileiro, está a 2000 anos de distância disso que aconteceu e nunca leu os profetas do Velho Testamento. Então você não vai entender mesmo. Aí como você não vai entender, você sai com essa de que a fé remove montanhas, porque Jesus falou que se a gente mandar um monte sair, ele sai. A fé remove montanhas. O que Jesus está falando ali é o seguinte: primeiro, Israel, a nação de Israel, é comparada no Velho Testamento pelos profetas com uma figueira. Uma figueira que não dá fruto. E o profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 13, diz o seguinte: essa nação é como uma figueira que não dá fruto, e Deus diz: aquilo que lhe foi dado lhe será tirado. Quando Jesus entra no templo e vê aquela religião infrutífera de Israel, ele diz: olha, isso aqui é uma religião sem fruto. Vocês transformaram a casa do meu pai, que é casa de oração, num lucro para meia dúzia de pessoas. Vocês ficaram loucos. E eu vou acabar com essa festa.
E do mesmo jeito que eu estou amaldiçoando essa figueira que não dá fruto, eu estou amaldiçoando Israel, porque o dia em que a figueira não dá fruto é dia de juízo. Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, e quem é que faz secar a figueira? Deus faz secar a figueira para disciplinar Israel. O que é que Jesus está dizendo? Esse monte, qual é o monte? É o Monte Sião. Onde fica o Monte Sião? Na terra prometida, que nós chamamos de Terra Santa. O que tem em cima do Monte Sião? O templo. E o que tem dentro do templo? Ladrões, bandidos, gente que não teme a Deus. E Jesus faz o quê? Esse pessoal dentro desse templo aqui no Monte Sião é um povo infrutífero que vai ser julgado por Deus. E eu vou deixar isso muito claro. E amaldiçoa a figueira, porque quem amaldiçoa a figueira, amaldiçoa a nação de Israel, que é representada por todos os profetas como a figueira. Aí você continua lendo a Bíblia, Mateus capítulo 21. E Jesus conta uma parábola que Deus plantou uma vinha e esperava colher frutas e uvas boas, e chegou lá, as uvas eram amargas. Quem é a vinha? É Israel, que não deu fruto e foi disciplinado. E o Monte Sião vai ser tirado do centro e um outro monte vai aparecer, que é o Monte Calvário. Não mais uma religião baseada na lei de Moisés, mas uma religião baseada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Troca de monte. Não é mais o Sinai. Não é mais o lugar onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Não é mais a religião do pacto da aliança com Moisés. É a religião baseada na nova aliança feita em Jesus e no sangue de Jesus. Na ceia, na instituição da ceia, Jesus pega o cálice com o vinho e diz: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Nova por quê? Porque uma aliança foi feita lá no Sinai, com as tábuas da lei, com Deus e Moisés. Agora Jesus diz: eu trago uma nova aliança. Por isso que Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. É por isso que mostra na Bíblia Sagrada, no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Jesus. Moisés, a lei de Israel, as tábuas da lei de Israel, lá do Sinai. Elias, os profetas. O que é que a voz do céu diz? Esse aqui é o meu filho amado, é ele que vocês devem ouvir. Não Moisés e não os profetas, mas esse aqui, o meu filho amado. É a nova aliança. Que monte vai sair do lugar? Esse monte, essa montanha, não representa as nossas dificuldades. Representa a religião infrutífera de Israel. Não é um texto que está falando que pela fé nós vamos vencer qualquer problema que aparecer na nossa frente. É um texto de juízo contra um povo que não tinha temor de Deus. E tentou instrumentalizar Deus, e tentou usar Deus, e tentou manipular Deus em seu próprio benefício. Quer outro exemplo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. Aí tá vendo como a gente para na hora errada? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Continua lendo. Romanos 8, 28. Agora você leu 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, o propósito de Deus para nós, qual é? Transformar-nos à imagem de Jesus. Esse é o propósito.
Não tem nada a ver com acontecer uma coisa ruim para acontecer uma coisa boa. Porque não é isso que a gente fala? Quando acontece uma coisa ruim com uma pessoa, a gente fala assim: não se preocupe não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus? Amo. Então, essa coisa ruim que aconteceu com você, na verdade, é uma coisa boa que você não está enxergando, mas vai se transformar numa coisa boa se você esperar. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, eu lembro da aula que eu tive na escola dominical. Que a professora da escola dominical, eu era pequeno, garoto, lá em Santos, ela disse assim, que no bairro tal, teve uma enchente, e o carro do irmão foi roubado, e os bandidos tentaram subir a serra, com o carro do irmão, lá da Baixada Santista, mas não tinha muita gasolina, o carro ficou parado na serra, eles abandonaram o carro, e choveu muito lá na casa do irmão. Choveu. E teve uma enchente. E o carro dele, irmãos, foi poupado da enchente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, eu fico imaginando o seguinte. Não, pensa, é um negócio que não... Vai ter uma enchente. Vai ter uma enchente. Aí Deus fala assim. Aí a bandidagem toda olha. Aí Deus fala assim, ó. Rouba tudo os carros dos crentes aí, tira desse bairro aí que vai alagar. Pô, para com isso. Dá para entender que não é isso que a Bíblia está falando. O que a Bíblia está falando é que em qualquer circunstância da nossa vida, Deus vai agir em nós para nos transformar à imagem do seu Filho. Deus está dizendo que não há circunstância nenhuma da nossa vida que interrompa o propósito dele para nós e que o impeça de agir em nós para nos fazer homens e mulheres decentes. Que não há uma circunstância ruim que nos acometa, ou uma coisa ruim que nos aconteça, e que Deus olhe e diz assim, Ed, eu queria muito fazer uma coisa na sua vida, mas se for ficar doente logo agora, não vai dar. Ed, você perdeu o emprego justo agora, não vai dar, agora eu fiquei de mãos atadas, não posso mais te usar, não posso mais te abençoar, não posso mais falar contigo, não posso. Tem que esperar aí passar, você ter alta, quando você tiver alta, você vem falar comigo de novo. Não faz sentido. Querem um outro exemplo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Alguém sabe onde está? Efésios 3, 20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vai nessa tua fé, minha irmã, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que quer dizer isso? Que a gente pede 10 e Deus dá 1000? O que quer dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Ali no texto está escrito. O apóstolo Paulo diz assim, eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra, e eu peço a Ele que abençoe vocês, e que vocês criem raízes, e que vocês tenham alicerces profundos na vida espiritual de vocês, e que vocês tenham uma comunhão de pessoas, e nessa comunhão de pessoas vocês experimentem a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o amor de Deus que excede todo o entendimento, mas vocês vão experimentar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, e vocês estarão cheios de toda a plenitude de Deus.
Aí a gente diz assim, isso não é possível. E o Paulo diz, não se esqueça, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer o que por nós? Nos inundar com o seu amor e nos dar a experiência dele. Ele é poderoso para fazer isso. É claro, um Deus que é poderoso para nos transformar à imagem do seu Filho. Um Deus que é poderoso para encharcar a nossa vida com o seu amor. Nos redimir, nos libertar, nos transformar. Ele não é poderoso para arrumar um emprego para a gente? Claro que é. Ele não é poderoso para curar um enfermo? Claro que é. Ele não é poderoso para bater no ombro do seu filho e falar para ele assim, moleque, para de fumar maconha, e o seu filho vai parar? Claro que é. A questão é que o Evangelho não trata dessas coisas. A questão é que o que está no âmago da nossa experiência com Deus não é o favor de Deus ou a interferência de Deus manipulando as nossas circunstâncias. Deus não é um resolvedor de problemas, Deus é um resolvedor de pessoas. Deus não é especialista em manipulação de circunstâncias, Deus é especialista em transformação de consciências. Deus é especialista em transformação de gente. E o chamado dele para nós é esse. Então, de que trata o Evangelho? Se a cultura religiosa trata de dar respostas e certezas, se a cultura religiosa trata de nos oferecer ou nos prometer de maneira mentirosa uma vida mais confortável, e se a cultura religiosa trata de nos ensinar os truques para a manipulação do poder de Deus em nosso favor, de que trata o Evangelho? Primeiro, trata de Deus. Trata de Deus. Para que nos foi dado o Evangelho? Para que nos foi revelado o Evangelho? O Evangelho nos foi dado para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Número 1. Você que intui que existe um ser superior, um poder superior, você que intui que existe algo mais no universo, além do que os seus olhos podem ver, do que a ciência pode explicar, você que sabe que há realidades espirituais que afetam o mundo em que nós vivemos, você que imagina que existe esse negócio que se chama Deus, a Bíblia lhe foi dada e o Evangelho nos foi revelado para que tivéssemos acesso e conhecimento desse Deus, o Deus único. De que trata o Evangelho? Da singularidade de Deus. Tanto que Jesus, quando está entre nós, está o tempo todo corrigindo a nossa consciência a respeito de Deus, corrigindo o nosso imaginário a respeito de Deus, corrigindo a nossa maneira de perceber o Deus Criador dos céus e da terra, que Ele chama de Pai. Por exemplo, os discípulos dele dizem assim, esse pessoal aqui não quer saber de nada de fé, nós vamos pedir para o teu pai mandar fogo e destruir essa cidade. Aí Jesus diz assim, não faz isso não, meu pai não é assim. Essa mulher aqui não é judia, é Ciro-fenícia. Não, mas o meu pai curte também Ciro-fenício, baiano, corintiano, meu pai não faz acepção de pessoas. Essa mulher aqui foi pega em adultério, vamos apedrejá-la. Aí falou, não, pera um pouquinho, meu pai tem uma outra solução para essa parada aí, diferente de apedrejar essa mulher. Esse sujeito aqui é cego de nascença, já é amaldiçoado, já nasceu amaldiçoado pelo teu pai. Aí Jesus fala, não, meu pai não fez nada disso, para, vamos lá cuidar do cego de nascença. Jesus está o tempo todo dizendo, o meu pai não é isso que vocês pensam, deixa eu explicar direito para vocês como é o meu pai. Porque a Bíblia trata de Deus, a Bíblia revela o caráter de Deus, a Bíblia revela a pessoa de Deus e a absoluta singularidade do Deus revelado na Bíblia em relação a todos os deuses que nós inventamos. Segundo, de que trata a Bíblia? A Bíblia trata de nós. O que o Evangelho nos revela? Quem nós somos e de como precisamos nos converter a Deus. Disso que trata o Evangelho. Como se Deus me chamasse e dissesse assim, Ed, deixa eu falar para você alguma coisa que você não sabe a meu respeito.
Você está enganado a meu respeito. Deixa eu esclarecer você. Eu ouço, e aquilo vai penetrando a profundidade do meu coração e da minha alma e da minha consciência. Quando chega o momento, Deus fala assim: agora, deixa eu falar para você algumas coisas a seu respeito que você não sabe, que você desconhece, que você precisa saber. E eu digo: fala, Senhor, o que o Senhor quer falar a meu respeito? Quero falar quem você é. E aí o que o Senhor quer falar? Eu quero falar que você foi criado por mim, a minha imagem e semelhança. Que você tem capacidades, possibilidades, atributos, competências, habilidades, que você é uma pessoa extraordinária e eu dei tudo isso para você. Eu coloquei tudo isso em você. Quero dizer que você, de todas as criaturas que existem nesse universo que eu criei, você é a mais parecida comigo. Aliás, você é muito semelhante a mim. Aliás, quem olha para você tem uma impressão de como eu sou, porque você é minha imagem. E você é semelhante a mim. E você é tão parecido comigo, e tão extraordinário, e tão maravilhoso, que você pensa que você é igual a mim. Pior, às vezes você pensa que você não é você, que você é eu. E aí daqui a pouco você começa a pensar que você dá conta da sua vida e da sua existência. E que você tem nas mãos condições de fazer o mundo funcionar de acordo com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com a sua sapiência, e que você vai bancar a vida, que você vai planejar, e você fica dizendo aí, porque você fica lendo essas porcaria de autoajuda, que querer é poder. E eu vou te dizer que querer é poder é uma ova. Acho que Deus não fala assim, mas se eu fosse Ele, eu falaria. Tem alguma coisa que você precisa saber a seu respeito. É que um dia você pensou a seu respeito mais do que você devia pensar. E você me deu as costas. E você se perdeu na sua cabeça, nos seus sentimentos, na sua vontade. Você perdeu o controle não só sobre o universo que eu dei para você cuidar, você perdeu o controle sobre você mesmo. Agora você anda com medo de assombração, com medo de escuro, com medo de altura. Agora você anda com medo da taxa do dólar. Agora você anda com medo de assaltante. Agora você anda com medo de morrer. Agora você anda com medo de diagnóstico. Agora você anda... Você se perdeu de você quando você se perdeu de mim. Por isso que você tem que voltar para mim. Você não se sustenta sozinho. Então aí a Bíblia vai falar de arrependimento, fé. Vai falar da cruz do Calvário. A gente voltar para Deus e reconhecer que a gente não é nada sem Ele. De que mais a Bíblia trata? De que mais trata o Evangelho? O que mais o Evangelho revela para nós? O Evangelho revela para nós o caminho de vida que Deus nos oferece. O Evangelho nos revela a vontade de Deus. Isso também aprendi na escola dominical, Provérbios 14. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Porque na escola dominical a gente aprende umas coisas esquisitas, mas aprende muita coisa boa. Provérbios 14, 12. Eu não lembro que idade eu tinha quando eu vi isso. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu final são caminhos de morte. E Deus diz assim para nós: não minta, você vai se destruir e destruir quem você ama. Não trate o seu filho desse jeito. Não grite assim com a sua mulher. Não seja indiferente ao olhar triste do seu marido. Não acuse o cara de ser um banana. Ele precisa da sua força, do seu braço, da sua oração, da sua palavra de sabedoria. E ele está precisando muito, inclusive, do seu silêncio. Cala a sua boca. Deixa o cara. Não trate o pobre desse jeito. Não faça negócios assim. Isso é destrutivo para você e isso gera injustiça. Não trata a mulher do seu amigo dessa maneira que você está tratando e não olha para ela desse jeito. Não fique com inveja da sua amiga. Não fique na frente do espelho olhando o seu corpo e se autodepreciando. Isso vai te fazer mal. O que Deus está falando? Eu tenho um jeito legal para você viver. Eu tenho um caminho de vida para você. Eu tenho uma vontade para você. Para de beber, você está exagerando. Já te falaram e você fica com essa conversa de eu sei o que eu estou fazendo. Você já não sabe mais. Você viu o que você falou para sua sogra no almoço de domingo? Você ficou louco.
Deus está falando, para! Deus está dizendo para você, entra por essa porta, aproveita essa oportunidade. Cuide do seu corpo, não se descuide. Procure um médico, procure um psiquiatra, procure um pastor, procure uma reunião de oração. Dê um jeito, Deus está dizendo para você um caminho de vida. Porque o Evangelho nos revela a vontade de Deus. Somente quem acha que é Deus, acha que sabe viver sem perguntar a Ele como viver. O Evangelho fala de Deus, o Evangelho fala de nós, o Evangelho fala da vontade de Deus para nós, e o Evangelho fala do propósito de redenção de Deus para toda a sua criação. Porque a gente vive num mundo de dispersão. E a salvação que a gente fala, que só Cristo salva, o que quer dizer isso? Quer dizer que em Cristo todas as coisas são reconciliadas. E o que estava disperso e divergente, agora converge. Ganha novamente unidade, harmonia. Mas ainda não existe essa unidade, essa harmonia. Mas Deus está construindo isso. O Evangelho nos dá uma esperança, que se não se realizar aqui, porque aqui não vai se realizar, se realiza na eternidade. É isso que nós chamamos de céu. O que é o céu? O céu é a criação de Deus redimida de sua contrariedade, do seu mal e de sua maldade. E nós vamos participar disso. Eu espero no sentido não de não tenho certeza e espero que sim. Espero como quem sabe que no futuro eu vou viver. Eu espero o céu. Mas eu sei que eu não estou no céu. A Bíblia conta duas histórias. Uma você conhece, a Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Os camaradas começam a construir uma torre que eles querem fazer que seja tão alta e tão grande que chegue no céu. O que isso simboliza? Nós, seres humanos, vamos chegar lá em cima e ocupar o lugar de Deus. Uma torre que nós, humanos, construímos para chegar no céu. O que é que Deus faz? Confunde as línguas. Um sai falando alemão, outro sai falando japonês, outro sai falando chinês, outro sai falando mandarim, outro sai falando português, outro sai falando inglês. E ninguém se entende mais. Cada um com uma vontade, cada um com um pensamento, cada um com uma doutrina, cada um com uma religião, cada um com uma proposta econômica, cada um com uma ambição territorial, cada um com um modelo político, cada um com um sistema de governo, cada um com uma filosofia, cada um com um Deus, cada um com cada um e cada um por si, e seja o que Deus quiser. Isso é Torre de Babel. Mas a Bíblia conta outra história, que é a história do Pentecostes. O que é a história do Pentecostes? Na Bíblia Sagrada, quando Deus derrama o seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos os homens, sobre toda a raça humana. Deus derrama o Espírito. E para que Deus derrama o Espírito? Quando Ele derrama o Espírito no Pentecostes, as pessoas falam e todas elas entendem o que está sendo dito. Mesmo quando aquelas pessoas que estão conversando têm idiomas diferentes, elas se entendem. E o dia seguinte do Pentecostes na Bíblia, o que acontece? Um só coração, um só Espírito, uma só mente, um só entendimento, um só Deus e Pai, um só pão sobre a mesa para repartir-se entre todos, um só perdão, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, um só corpo, uma só família. O que é a Torre de Babel? Dispersão e divergência. O que é o Pentecostes? Convergência, unidade, congregação, reunião, reconciliação. O Evangelho revela isso, que nós vivemos num mundo onde há dispersão e divergência, onde Deus está trabalhando para promover a convergência e a unidade. Efésios capítulo 1, versículo 10. Lê na sua Bíblia. O propósito eterno de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que está disperso,
um dia será redimido e vai se encontrar de novo. Esse dia ainda não chegou. A gente convive com um mundo disperso, mas também convive com sinais da convergência em Cristo Jesus. É por isso que no nosso mundo tem alegria. É por isso que no nosso mundo é possível ter perdão, reconciliação e paz. É por isso que no nosso mundo tem partilha. É por isso que no nosso mundo tem comunhão. É por isso que no nosso mundo há sinais de justiça. É por isso que no nosso mundo tem boa medicina. É por isso que no nosso mundo tem desenvolvimento de tecnologia agrícola. É por isso que no nosso mundo tem sistema de distribuição de água. É por isso que no nosso mundo tem tratamento de esgoto. É por isso que no nosso mundo tem pessoas que são curadas e os médicos não sabem explicar por quê. É por isso que no nosso mundo tem gente que se reúne para fazer oração. É por isso que no nosso mundo tem comunidades solidárias. Por quê? Porque o reino de Deus já dá os seus sinais, apontando para a nossa esperança de que um dia toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, como profetizou Abacuque. Qual é o nosso caminho do Evangelho? Nosso caminho do Evangelho não é encontrar resposta para tudo, explicar tudo e fazer a conta do nosso mundo caótico fechar. Não fecha. Qual é o nosso caminho? É querer uma vida mais confortável? É querer manipular Deus a nosso favor? Isso é religião. Porque se você chegar para mim e falar assim, Ed, imagina que Deus entrou aqui e falou, ô moço, para de falar, deixa eu fazer 3 perguntas para você. Eu diria, pois não, estou silente esperando. Você que dorme mal com tanta minhoca na sua cabeça, você quer que eu te esclareça de vez as perguntas que você faz e você não sabe responder? Você acha que eu vou dizer o quê? Só se for agora. Você quer uma vida confortável que não tenha BO, nem com você, nem com a sua mulher, nem com seus filhos, que eu ajuste a sua vida com a sua mãe, que eu ajuste a sua vida aí com seus cunhados e com a sua igreja, que eu ajuste a sua vida com esse pessoal do Facebook aí que te enche o saco. Você quer que eu te dê uma vida assim que você vai receber aumento, a sua carreira vai ser turbinada, sua saúde vai ser inabalável? Você quer que eu coloque em ordem a tua casa para você ter uma vida pisando sobre rosas? Eu vou dizer, é claro que eu quero, Senhor. Você quer que eu preste atenção o tempo inteiro em você? Vamos fazer um pacto, daqui para frente eu vou colocar você na minha alça de mira, e nada de mal vai te acontecer, e se alguém chegar perto para tentar te fazer o mal, eu já vou passar a foice, e ninguém vai chegar perto de você para te fazer o mal, nada, e se porventura eu for pego de surpresa, eu der uma vacilada, ou um anjo dormir, eu corrijo imediatamente, antes mesmo de você ajoelhar para orar. Você quer que eu me comprometa com você que toda vez que alguém pedir para você fazer uma oração e você fizer, eu vou dizer sim ao seu pedido? Você acha que eu vou dizer o que para Deus? Claro que eu quero, Senhor. E isso faria de mim, sabe o quê? Um bom religioso. Mas alguém que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Você imagina um cara como eu, achando que sabe todas as respostas de todas as minhocas que tem na sua cabeça. Você imagina um cara, que nem eu, com a vida arredondadinha por Deus, sem problema nenhum, e com o poder de dizer para ele faz, e ele faz, e eu dizer para ele não faz, e ele não faz. Como é que eu ia tratar você? Você imagina o seguinte, meu querido. No momento seguinte, eu teria me transformado num demônio. De que fala o Evangelho? Você quer me conhecer? Eu vou dizer, sim, Senhor, eu quero.
Aí Deus vai dizer para mim, mas vai doer um pouco, hein? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas e eu vou ter que quebrar você, porque você é mimado, você é arrogante, você é prepotente. Eu vou ter que quebrar você. Você quer mesmo me conhecer? Você quer mesmo se conhecer e saber quem você é? Quer que eu diga tudo a seu respeito e mostre? Eu prometo que eu não digo de uma vez, eu vou revelando aos poucos. Você não vai aguentar ouvir tudo que você é de uma vez. Você quer? Você quer que eu te dê um livro que à medida em que você vai lendo, ele vai funcionar como um espelho e ele vai mostrando a sua face? E você vai se percebendo? Eu vou dizer, quero sim, Senhor. Você quer que realmente eu oriente as decisões da sua vida? E que eu seja o critério de certo e errado? E que eu seja o padrão da sua conduta moral e dos compromissos e prioridades e valores e de agenda para você? Você quer que eu assuma isso? Você quer cooperar comigo para agir nesse caos? Para trazer o mínimo de paz, de justiça e de alegria nesse mundo? Eu vou dizer, eu quero. Mas eu tenho certeza que eu ia olhar para Deus e ia falar assim, não vai ser fácil, né? E Ele ia dizer para mim, fácil não vai ser, mas eu te garanto que não há nenhum projeto de vida que seja mais extraordinário e maravilhoso do que esse que eu estou te propondo. E eu empenho com você a minha palavra, que você, quando chegar ao fim da sua vida, não terá se arrependido de me ter dito sim. Foi assim que São Paulo apóstolo chegou ao fim da vida. Doente, com a saúde absolutamente comprometida, praticamente cego, machucado pela vida, enfim, mas ele chega no fim da vida e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Eu desejo, meu irmão, minha irmã, moço, moça, você que está me ouvindo, a minha oração mais profunda por você e por mim é que Deus nos livre do engano e da ilusão da religião e nos converta ao Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.